O nosso estudo de hoje tem por título Uma Igreja Profética com o Dom Profético. Temos aqui nesta imagem uma ilustração do tempo dos pioneiros adventistas. Apenas fizemos uma adaptação com os dizeres traduzidos para a língua portuguesa. Na parte de baixo vemos escrito Um bem iluminado caminho. E depois podemos ver no topo da ilustração escrito Espírito de Profecia. Era assim então como os pioneiros adventistas entendiam o dom de profecia. Então eles colocam o dom de profecia desde o Jardim do Éden, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Cristo foi o primeiro profeta a dar a promessa de que viria como Salvador. E aqui temos a primeira profecia. Depois temos a advertência sobre o dilúvio. E aqui temos até Enoque e depois Noé. Vemos depois as mensagens para Israel e aqui temos mais uma lâmpada. Por último, temos luz para a igreja remanescente. O último letreiro que aqui temos diz para a cidade de Deus. Esta ilustração é realmente muito interessante e por isso a traduzimos para português, porque esta é a bênção que temos através do Espírito de Profecia ou dom profético. Este dom profético é uma grande bênção que sempre veio desde o Éden até à igreja remanescente. A igreja profética que segue o dom profético é uma igreja iluminada pelo dom do Espírito Santo, através do Espírito de Profecia. E glória a Deus por isso. E era isto em que acreditavam os nossos pioneiros, que éramos uma igreja abençoada pela luz do céu. Toda a igreja que segue a Bíblia e o Espírito de Profecia está sempre unida. Mas existem muitos ventos de doutrina. Mas todos aqueles que seguimos a Bíblia e o Espírito de Profecia estaremos sempre unidos, independentemente de sermos europeus, africanos, americanos, sul-americanos, asiáticos, etc. Todo o dom profético vai nos unir. Existem muitas igrejas que têm a Bíblia. Para os evangélicos, o único livro inspirado é a Bíblia. Mas eles estão divididos. O que não faltam são igrejas evangélicas para todos os gostos. Infelizmente, dentro da própria instituição adventista, existem muitos dentre os adventistas que estão divididos porque alguns acreditam no dom profético, mas outros não creem no dom profético. Mas graças a Deus, o povo de Deus remanescente está a unir-se em todo o mundo porque nos guiamos pela mesma luz. Como podemos ver aqui nesta gravura, através do Espírito de Profecia, que são os escritos inspirados da irmã White. Este é o nosso estudo que propomos então apresentar-vos para o dia de hoje. E a nossa base bíblica para o nosso estudo é 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E porquê é que não estamos em trevas? Porque temos o dom profético. Antes da segunda vinda de Cristo, Deus iria levantar o dom profético e por isso nós não devemos estar em trevas. Muitos adventistas hoje dizem: eu não sei no que é que acredito, se devo crer nisto ou naquilo, se devo sair da cidade e ir viver para o campo e outros assuntos também importantes. E porquê é que eles não sabem o que devem fazer nessas circunstâncias? Porque não leram nem estudaram o Espírito de Profecia, principalmente porque não acreditam nele. Mas continuemos a ver o que nos diz o versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Antes então de Cristo voltar, existirão pessoas dormindo espiritualmente que vivem em trevas e pessoas despertas, apesar das trevas que as rodeiam, eles vivem como luzes que resplandecem. Mas podemos ver que eles vivem na luz. Vejamos então o que nos diz agora o versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre nós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. O que é que iria então haver dentro da igreja antes de Cristo voltar? Pessoas desordeiras e pessoas de pouco ânimo e que acabariam por abandonar a mensagem, e outros fracos na fé. Mas perante tudo isto, o apóstolo Paulo diz-nos que devemos ter paciência com todos eles. Vamos ao versículo 15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E temos agora aqui o versículo-chave. Antes da vinda de Cristo, uns estarão a dormir e outros estarão despertos. Antes de Cristo vir, uns vão estar ociosos e outros vão estar desanimados. E outros então estarão também débeis e impacientes. Mas o conselho é que se mantenham animosos e permaneçam em oração, porque Cristo vem. Então o versículo 19 diz-nos o seguinte: não extingueis o Espírito. E a que Espírito se refere aqui o apóstolo Paulo? Ao Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Antes da segunda vinda de Cristo, não devemos apagar a obra do Espírito Santo. E como se apagaria a obra do Espírito Santo? Vamos ver o que nos diz o versículo 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Este versículo 21, de examinar tudo e retendo o bem, muitos o têm utilizado de forma incorreta. Muitos o utilizam para caírem no ecumenismo, dizendo que vão a determinada reunião, por exemplo, a Corporação Adventista Apóstata, com todas as suas heresias e atividades mundanas e perversas, e estas pessoas que utilizam este versículo de examinar tudo e retendo o bem, dizem que vão lá para reterem apenas o bem e vão desprezar o mal. Mas é de facto isto que nos diz a Escritura? Não, não é. A Escritura está a dizer de que antes que Cristo venha, o Espírito Santo vai manifestar-se através do dom profético. E o que nós devemos fazer é examinar a todas as pessoas que digam que têm o dom profético. E se estas pessoas passam na prova de que têm o dom correto da profecia, então devemos seguir o que essas profecias dizem. Mas se não passarem na prova, vamos rejeitar esse falso dom de profecia. Mas muitos estão a utilizar este texto para dizerem que podem escutar qualquer pregador, assistir a qualquer atividade, que se podem juntar com a Corporação Adventista, com ministérios espúrios de sustento próprio, que, por exemplo, dizem então que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade, mas o Espírito de Cristo, que devemos guardar outras festas judaicas, que os homens agora podem e devem usar a barba comprida, que as mulheres têm que usar o véu no culto de adoração, a colocação, por exemplo, das trombetas do Apocalipse no futuro, marcar datas para a lei dominical ou para a segunda vinda de Cristo, e outros com interpretações também erradas do livro de Daniel e Apocalipse. Então, eles dizem que podem estar juntos com essas pessoas porque dizem que vamos examinar tudo e retendo o bem que eles ensinam. Mas já várias vezes nós até fomos criticados
por alguns que se dizem adventistas e nos rotulam de fanáticos ou extremistas, porque não nos aliamos a todas essas heresias que esses falsos ministérios ensinam e que também não estamos com os tais ministérios que dizem ser de apoio à apóstata corporação adventista. E então todas estas pessoas utilizam erradamente este texto para estarem em ecumenismo doutrinal. Vamos ao espírito de profecia e vamos analisar estes versículos que estão aqui. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Muitas pessoas veem neste texto como 3 versículos separados, mas são 3 versículos que apresentam a mesma ideologia. Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos do Espírito de Profecia. Neste livro de Atos dos Apóstolos, na página 130, podemos ler o seguinte: o apóstolo advertiu os tessalonicenses a não desprezarem o dom de profecia. E nas palavras, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Aqui está a referir-se ao que nós devemos examinar, que é o dom de profecia. Por exemplo, nós como adventistas do sétimo dia, tivemos que examinar o dom profético dado por Deus à irmã Ellen White. Infelizmente, alguns dizem que o dom de profecia dado a Ellen White são apenas conselhos e não uma fonte de autoridade. Outros só aceitam aquilo que não recrimina a sua própria vida pecaminosa. Outros dizem que ela, como não estudou grego ou hebraico, nem conhece as regras de hermenêutica, não tem autoridade para opinar sobre as Sagradas Escrituras. Estamos a ver a diversidade de opiniões que existe atualmente dentro do Adventismo acerca do dom de profecia. Quando a mensageira do Senhor nos está aqui a falar, examinai tudo, retendo o bem, ela está a referir-se ao dom profético. E muitos adventistas, até o dia de hoje, utilizam este texto das Sagradas Escrituras para continuarem no seu ecumenismo, de escutarem os mais variados pregadores com doutrinas díspares entre si. Temos que entender de uma vez por todas, meus irmãos, que aqui não se está a falar do dom de pregação, mas sobre o dom de profecia, que devemos analisar o dom de profecia. E por que é que hoje nós devemos continuar a examinar o dom de profecia? Porque, infelizmente, hoje existem alguns que se estão a intitular de profetas. Ainda no tempo da irmã White se levantaram falsos profetas dentro da Igreja Adventista. Temos, por exemplo, o caso, que ela até mesmo citou, de Anna Phillips. Mas ainda no tempo da irmã White, várias outras pessoas dentro do Adventismo estavam dizendo que também tinham visões e sonhos da parte de Deus. Depois, em 1929, surgiu Vítor Utef, que se intitulou como o terceiro Elias dentro do Adventismo e vai fundar os Davidianos, conhecidos também como a Vara do Pastor. Por volta dos anos de 1980 do século XX, surge também em França uma senhora dentro do Adventismo que se intitula também como profetisa, e também aconteceu isso na Alemanha, mais ou menos então por volta dessa altura. E agora, mais recentemente, em Porto Rico, temos também uma nova falsa profeta a se levantar dentro do Adventismo, que o seu nome é Daisy Escalante. E estamos apenas aqui a citar alguns falsos profetas, mas muitos se têm levantado também dentro do Adventismo. Por isso, temos que examinar essas pessoas, sabermos primeiramente de onde é que elas tiveram o seu dom de profecia. E se elas não estão de acordo com o que os outros profetas genuínos anteriormente falaram, então devemos rejeitá-los. Continuemos a ler este texto. Ele ordenou uma cuidadosa discriminação entre o falso e o verdadeiro. E hoje, meus amados, estão a pregar-se muitos tipos de profecias. E muitos que são desatentos e não estudiosos dizem: como é profecia, vamos escutá-los. Temos que ser muito cuidadosos e criteriosos, meus queridos irmãos. Vamos ler outra passagem, mas esta passagem agora é do pioneiro John Logborog. E vamos ver o que é que ele nos diz sobre a 1 de Tessalonicenses. Paulo exorta aos que são chamados filhos da luz, os que aguardam a segunda vinda de Cristo, a não desprezar as profecias, o exercício do dom profético,
Examinai tudo, retendo o bem. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. O apóstolo bem sabia que, nos últimos tempos, haveria tanto obra de Satanás e dons espúrios que o povo de Deus correria o perigo de rejeitar as genuínas manifestações do dom profético, de desprezar antes de considerar devidamente o dom. Daí a exortação: não desprezeis as profecias, retendo o bem, o que equivale a dizer: haverá algumas boas manifestações do dom de profecia ligados à última igreja. Não permitais que o preconceito surja e leve o desprezo de tal dom antes de uma investigação franca e cuidadosa. Não rejeiteis de imediato uma manifestação genuína, porque encontrastes algo que traz a marca de Satanás. Tende cuidado, pois há de haver uma obra verdadeira. Provai-a, testai-a, para que o bom possa ser descoberto. Fazemos a pergunta: atualmente os adventistas investigam o dom de profecia? O que é que nos é dito hoje dos púlpitos adventistas corporativos? Isso foi para o tempo da irmã White. O livro O Grande Conflito, temos que retirar metade do seu conteúdo, pois está obsoleto e o povo não vai ler um livro tão comprido. Esta campanha que a Corporação Adventista tem feito sobre este livro do Grande Conflito, que estão dizendo que estão distribuindo, este grande conflito retiraram mais de 45% do seu conteúdo. Isto é um total desprezo e desrespeito pelo dom de profecia. Isto não é mais nem menos do que rejeitarem o Espírito Santo. Contudo, temos que dar glória a Deus, porque em todos os cantos do mundo existem irmãos que consideram o dom de profecia de extrema importância para o povo de Deus. E estes irmãos em todas as partes do mundo estão divulgando o livro O Grande Conflito e também outros da Mensageira do Senhor. Mas estão divulgando estes livros não mutilados que a Corporação Adventista adulterou. Estes irmãos estão imprimindo o livro O Grande Conflito na sua íntegra. Que Deus seja louvado por isso. Voltemos a ler aqui esta penúltima e última frase deste texto. Não rejeiteis de imediato uma manifestação genuína, porque encontrastes algo que traz a marca de Satanás. Tende cuidado, pois há de haver uma obra verdadeira. Provai-a, testai-a, para que o bem possa ser descoberto. Estamos em crer que este versículo de 1 Tessalonicenses 5:21 era necessário ser esclarecido, porque este versículo de examinai tudo retendo o bem é usado de forma abusiva e incorreta por muitos. Para quê? Para justificarem que devemos continuar a frequentar as reuniões da Corporação Adventista Apóstata, que devem então continuar a frequentar as reuniões de ministérios de sustento próprios espúrios, devem continuar a assistir a vídeos de falsos mestres, tais como Stephen Bohr, David Gates, Samuel Ramos, Rodrigo Silva, Doug Batchelor, Walter White, etc, etc. E dizem que vão apenas para escutar o que eles dizem de bom e que eles vão rejeitar aquilo que não está correto. Isto foi exatamente o que Eva fez. Parou para ouvir o que a serpente tinha a dizer e acabou por reter o que pensou ser bom, caindo assim no encanto da serpente. Não brinquemos com o fogo, meus irmãos, pois isso pode nos sair caro, tal como saiu demasiado caro com os nossos primeiros pais. Vamos agora ver o que nos diz a Mensageira do Senhor no seu livro Primeiros Escritos, página 141. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Nesta epístola, o apóstolo introduz o assunto da segunda vinda do Senhor. Descreve ele então o estado do mundo incrédulo nesse tempo, que estará dizendo paz e segurança, quando o dia do Senhor
estiver para irromper sobre eles como um ladrão de noite, trazendo-lhes súbita e repentina destruição. Então ele exorta a Igreja, em vista dessas coisas, a estar desperta, a ser sóbria e vigiar. Entre as exortações que se seguem, encontram-se as palavras que temos citado. Não apagueis o espírito, etc. Alguns poderão pensar que esses 3 versos são completamente desvinculados uns dos outros em sentido, mas eles têm natural conexão na ordem em que estão. A pessoa que apaga o espírito será levada a desprezar as profecias, que são legítimo fruto do espírito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. A expressão julgai todas as coisas é limitada ao assunto profecias, e nós devemos provar os espíritos pelos processos que Deus nos tem dado em sua palavra. Enganos espirituais e falsas profecias abundam no presente tempo, e é indubitável que esse texto tem especial aplicação aqui. Mas note-se, o apóstolo não diz: rejeitai todas as coisas, mas provai todas as coisas, retende o que for bom. Se alguém está a apresentar um engano espiritual, e já vimos que não passa na prova da Bíblia e do Espírito de Profecia, então devemos deitar fora esse engano. Se alguém está a apresentar falsas profecias, com profecias de tempo depois de 1844, marcando datas, por exemplo, para a lei dominical, para a segunda vinda de Cristo, e utilizam, por exemplo, os 6.000 anos completamente fora do seu contexto. E sobre este engano já fizemos então 2 estudos que falam sobre os 6.000 anos e o que pensam os nossos pioneiros e também o que cria a irmã Ellen White. Todos estes falsos ensinos não passam a prova, por isso devemos rejeitar essa falsa luz. E devemos então de uma vez por todas deixar de escutar estes mestres do engano, tanto dentro da corporação adventista como de falsos pregadores de sustento próprio. Antes que Cristo venha, alguns estarão a dormir e alguns estarão despertos, mas o diabo vai trazer uma falsa luz, uma falsa profecia, porque o povo necessita de profecia. E o diabo pretende enganar, se possível, os próprios eleitos, apresentando uma falsa profecia muito parecida com a verdadeira. O diabo não nos pode enganar de outra forma, senão com o falso dom de profecia. E por isso, a irmã White e também a Bíblia nos dizem que devemos examinar tudo e rejeitar o falso dom, as falsas profecias e tudo o que não esteja de acordo com a lei e o testemunho. Tudo isso deve ser rejeitado. Vejamos também esta passagem do Espírito de Profecia escrita na Review on the Herald de 18 de dezembro de 1855. Examinai tudo, retendo o bem. Isto é evidentemente dito em referência às profecias, mencionadas no versículo anterior. Se alguém insiste em que as profecias aqui se referem aos escritos dos santos profetas da Antiguidade, então pediríamos para mostrar a norma pela qual as provam. A ideia de provar as profecias, mantendo firme a parte delas que é boa e rejeitando as más, é absurda. Esperamos então que este primeiro ponto tenha ficado claro na mente de todos nós, porque a maioria de nós, como adventistas do sétimo dia, temos sempre ouvido uma explicação equivocada deste versículo de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21. Mas como já foi demonstrado, o que está aqui a ser tratado é o dom profético. Vamos agora entrar na primeira secção deste nosso estudo com o título Não desprezeis as profecias.
Um dos primeiros profetas que a Bíblia nos fala é de Enoque. Vamos ver o que é que nos diz as Escrituras no livro de Judas, a partir do versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Haviam então passado 7 gerações de Adão e então o mundo já se encontrava em grande obscuridade. Apesar do mundo ser jovem, já se encontrava nele o dom de profecia. E ainda hoje, no último período da história da Terra, da sua Igreja, da Igreja de Deus, continuamos a ter o dom de profecia e por isso nunca o devemos menosprezar como muitos o fazem. Não sejamos laodiceanos, pensando que tudo sabemos e que nada precisamos. Estudemos a fundo os livros que Deus nos deu através do dom de profecia manifestado à sua serva, a irmã Ellen White. Sem estes livros, não seríamos o que somos como povo remanescente. Continuemos a ler agora o versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então Enoque profetizou acerca da segunda vinda de Cristo e da destruição. Fizemos aqui este gráfico com a expectativa de vida dos patriarcas bíblicos, desde Adão até Noé. E vemos aqui que Enoque inicia em 622 depois de Adão. E podemos ver que ele foi contemporâneo de Adão. E estes patriarcas viveram centenas de anos. De todos estes patriarcas que aqui temos, apenas Enoque viveu 365 anos aqui nesta terra, porque, como sabemos, foi arrebatado por Deus para o céu sem conhecer a morte. Vejamos, por exemplo, Noé. Ele também foi um profeta, e aqui sabemos que o mesmo espírito de profecia que existia em Enoque era também o de Noé antes da destruição da terra pelo dilúvio. Mas então, o que é que o povo fez com o dom profético? Vejamos o que é que nos diz o livro de Patriarcas e Profetas na página 50. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio e também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, levou-o através das gerações que viveriam após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Alguns de nós são capazes de pensar que quem primeiro pregou acerca do dilúvio foi Noé. Mas aqui, através deste livro inspirado, sabemos que já antes de Noé, Deus tinha revelado a Enoque que a terra seria destruída por um dilúvio. E assim vemos que Noé não foi o primeiro a pregar sobre esse acontecimento. Enoque foi, na realidade, um profeta que teve enormes revelações da parte de Deus. Mas sabemos que o povo desprezou as profecias dadas a Enoque. Vejamos o que nos diz o Espírito de Profecia sobre a rejeição do povo para com Enoque. Os homens daquela geração zombaram da loucura daquele que não procurara juntar ouro ou prata ou adquirir posses neste mundo. Mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Vira o rei em sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversação eram sobre coisas celestiais. Quanto mais era a iniquidade existente, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Enoque era considerado como um lunático para o seu tempo. E o que é que dizem hoje de nós por acreditarmos no dom profético? Uns lunáticos, uns fracos de espírito.
Sempre foi assim em todas as épocas. A grande maioria do povo sempre rejeitou o dom de profecia dado por Deus aos seus profetas. O dom de profecia dá-nos esperança. Apesar de podermos perder amigos, vizinhos, familiares, irmãos adventistas corporativos, agora se tornaram muitos deles até nossos inimigos. E infelizmente também alguns que já estiveram nesta mensagem do sustento próprio historicista não aguentaram a pressão e retrocederam. Mas nós continuamos, pela graça de Deus, nesta mensagem historicista. Alguns deles se tornaram futuristas e ecumenistas. Outros voltaram para a apostasia da corporação adventista. Mas não nos preocupemos, pois, como já vimos no tempo de Enoque, que zombavam dele e o achavam extremista, o mesmo acontece atualmente. Todos aqueles que sempre acreditaram no espírito de profecia sempre foram ridicularizados. Mas o povo remanescente de Deus nunca se preocupou com os bens desta terra. Sempre tiveram os olhos fixos na cidade celestial. Preferiram o vitupério, tal como Cristo passou. Não usufruíram dos bens materiais desta terra, que em breve vão perecer. Como vimos aqui por esta figura que apresentámos desde o início, o espírito de profecia sempre se revelou em todas as épocas, desde o Éden, passando pelo dilúvio, durante todo o povo de Israel e chegando à igreja remanescente. Tem sido através dele que o verdadeiro povo de Deus se tem mantido através deste iluminado caminho rumo à cidade celestial. Vamos agora ver o dom profético em Noé. Noé também foi desprezado com o seu dom de profecia. Já por Enoque tinham um total desprezo pelo dom de profecia, ao ele afirmar que o mundo iria ser destruído pela intervenção de Deus. E com Noé a situação manteve-se. E aqui ele ainda vai anunciar que haveriam 120 anos para arrependimento e que o mundo seria destruído por um dilúvio, quando até aquele momento nunca havia chovido. Agora, nós como adventistas do sétimo dia sabemos que não há mais períodos de tempo desde 1844. O que existem são sinais. E um dos sinais de que o mundo vai ser destruído é a formação da imagem da besta. Este é um dos sinais. Desde o início do sexto selo que vemos os sinais da proximidade da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começou com o grande terremoto de Lisboa a 1 de novembro de 1755, como já estudámos anteriormente acerca dos 7 selos. E desde então outros sinais, tais como o escurecimento do Sol e da Lua e a queda das estrelas, todos os acontecimentos do sexto selo nos mostram que agora estamos a viver nos últimos momentos desta Terra. Desde estes 3 grandes sinais que nos fala o livro de Apocalipse no capítulo 6, os acontecimentos deste mundo tornaram-se cada vez mais rápidos. Veio uma Primeira Guerra Mundial, seguindo de uma Segunda, e estamos agora nos momentos que antecedem a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Também vemos os sinais dentro do professo povo de Deus, com a apostasia ómega que de ano para ano se intensifica de uma forma assombrosa e que será irreversível até Jesus voltar. No tempo de Noé, ainda houveram alguns poucos que acreditavam no dom profético, mas com o desenrolar do tempo, a sua fé foi enfraquecendo e finalmente deixaram de acreditar no dom profético dado a Noé. Vejamos o que nos diz a mensageira do Senhor acerca de Noé. Por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida,
encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio. E Matusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Vemos então aqui que o dom de profecia foi menosprezado pelos antediluvianos. Com Enoque foi menosprezado. Deus levantou outro profeta que foi Noé e também, como vemos aqui, o menosprezaram. Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência e se houvessem arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como mais tarde fez em relação a Nínive. Para a cidade de Nínive, Deus também mandou um profeta, que foi Jonas, e os habitantes dessa ímpia cidade se arrependeram. E diz-nos aqui que se no tempo do dilúvio se tivesse arrependido, o destino do mundo teria sido completamente diferente. Entretanto, pela sua obstinada resistência às reprovações da consciência e advertências do profeta de Deus, aquela geração encheu a medida da sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. Seu período de graça estava-se aproximando do fim. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. Acerca desta arca com os animais, temos ouvido falsos mestres dentro do Adventismo dizerem que, mesmo com a arca de Noé empestada com o cheiro nauseabundo dos animais, Noé e a sua família ficaram na arca até ao final. Mas nós gostaríamos de perguntar a estes pregadores que afirmam isto, em que parte da Bíblia e do Espírito de Profecia nos é dito que a arca tinha fedor de animais? Isto está só na cabeça destes homens. Se realmente a arca apresentava um cheiro nauseabundo devido aos animais que continha, então tínhamos que ser honestos e admitir que Deus não se importou com a saúde e a higiene durante todo esse tempo em que a família de Noé se manteve então dentro desta arca. O mesmo Deus que, anos depois, deu especificações bem claras de como deveria ser a higiene do povo judeu durante o deserto, é o mesmo Deus que manteve a higiene nesta arca. Só que a Bíblia não revela pormenores de como era feita essa higiene. O que sabemos é que Deus é o mesmo Deus de ordem e requer a mesma higiene e limpeza entre o seu povo, mesmo vivendo junto dos animais. E os teólogos católicos, há vários séculos, que dizem que a arca representa a Igreja e que se deve permanecer nela para sermos salvos, tal como fez Noé e sua família. Mas, como os teólogos adventistas e também de alguns ministérios falsos de santo próprio de apoio à apóstata corporação adventista, também estão a dizer que devemos ficar dentro da corporação adventista, mesmo existindo o tal fedor que eles dizem que é a apostasia. Mesmo havendo então esse excremento da apostasia, mesmo que pises os excrementos dos animais, simbolizados agora por eles pela esta apostasia, devemos então, dizem eles, permanecer em toda essa apostasia e imundície. Já fizemos até um estudo acerca da arca não representar a Igreja de Deus. É uma questão de procurarem este estudo no nosso canal do YouTube, Evangelho Eterno 1, com o título Passagens Manipuladas de Ellen White, número 2. Terminemos então de ler o resto deste texto. E agora, o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo, com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo, rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Como vemos aqui, as últimas palavras do profeta apelando ao povo foram rejeitadas e foram sujeitas a escárnio e zombaria. O que é que podemos esperar ao pregarmos a mensagem genuína dos três anjos?
O mesmo que se passou com Noé vai passar-se connosco. Muitos desanimam porque dizem que ninguém quer ouvir a mensagem dos 3 anjos, através dos folhetos, livros que distribuímos e também através das nossas pregações. Os irmãos não querem escutar a mensagem adventista historicista e só estão interessados em terem o seu nome de adventistas. Mas sabemos que sempre foi assim. Para Noé também foi difícil. Assim também é para nós hoje. Mas Noé foi fiel. Pregou independentemente das consequências de aceitarem ou não a mensagem que Deus lhe incumbiu. Assim nós devemos fazer também o mesmo, meus irmãos. Façamos a nossa parte de dar esta mensagem preciosa a todos aqueles que possamos e deixemos as consequências com Deus. Não somos nós que convertemos as pessoas, mas é o Espírito Santo que o faz. Se elas não aceitam a nossa literatura, aquilo que também pregamos, não estão a rejeitar nem a ti nem a mim, mas estão a rejeitar a mensagem de Deus. Se os adventistas nominais continuam a querer ter só um nome como referência, eles não estão preocupados em servir a Deus, mas estão preocupados em pertencer a um clube de amigos que se reúne nos sábados. E é deixá-los entregues aos ídolos, por muito que nos custe, que através da frieza e despreza desses adventistas nominais, que nós nos possamos fortalecer ainda mais no braço poderoso de Deus, tal como Noé também o fez no seu tempo. Mesmo aqueles que já estiveram nas nossas fileiras do adventismo historicista e que já assistiram às nossas reuniões, mas que por amor ao mundo, às riquezas e simpatia para com a apóstata Yazde, deram ouvidos a espíritos de demónios e voltaram ao seu antigo estado, tal como o cão volta para o seu vómito e a porca volta para a sua lama. Noé também passou por essas decepções, pois vários que construíram juntamente a arca com ele enfraqueceram na fé, acabaram por desdenhar de Noé, deixando-o sozinho e terminaram destruídos com as águas do dilúvio. Vamos entrar na secção 2 que nos diz para não desprezarmos as profecias. Deus chamou em determinada altura o jovem Samuel para lhe conceder o dom profético. Vamos ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e no versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Este versículo também nos faz lembrar a infância e a juventude de Cristo, porque Cristo também foi profeta. Então, quando nos diz aqui que crescia, fazia-se agradável para com Deus e também para com os homens, vemos que Deus escolhe os profetas desde o ventre da sua mãe. Mas o profeta decide se quer ou não aceitar esse chamado. Vemos aqui que no início do ministério profético de Samuel, os homens o aceitavam. E certamente nessa altura o povo de Deus estava feliz, porque diante de Deus crescia este profeta de nome Samuel. É muito belo quando o povo aceita os profetas de Deus. Vamos ler agora 1 de Samuel, capítulo 3, e os versículos de 19 até 21. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, que interessante, não é, meus irmãos? E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Nesta altura, o povo de Israel estava convencido do dom de profecia, mas não somente ficaram convencidos, como também aceitaram as mensagens dadas por Deus ao profeta. E isso é aceitar o espírito de profecia. E ainda hoje, o espírito de profecia, ou o dom de profecia, é o que une o verdadeiro povo de Deus em todo o mundo. A forma de interpretar as profecias é a mesma, a forma de comer é a mesma também a forma de vestir, a maneira de falarmos e de nos expressarmos. E devemos louvar a Deus, porque estas são as características da Igreja remanescente em qualquer parte do mundo em que ela se encontra. Isto é possível através do espírito de profecia. Podemos ser grupinhos muito pequeninos em qualquer parte do mundo, mas o povo de Deus sempre foi muito pequeno
e por isso não devemos ficar desanimados em ouvirmos os números. Deus quer qualidade e não quantidade. Surgem depois escolas dos profetas. Vamos ver o que é que nos diz a irmã White acerca das escolas dos profetas. Vamos ao livro de Educação, na página 46. Desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como ensinadores divinamente designados. Nem todos no tempo de Samuel eram profetas no verdadeiro sentido da palavra, mas eram também chamados profetas aqueles que ensinavam os desígnios de Deus. Na mais alta concepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. Então vemos agora aqui que a palavra profeta, na sua mais alta concepção, é uma pessoa que fala por inspiração direta dada por Deus. Deus coloca o seu pensamento no profeta e o profeta o escreve com palavras humanas. Este é o profeta na verdadeira acessão da palavra. Mas continuemos a ler o texto. Mas esse nome também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. E nesta concepção da palavra profetas, podemos colocar aqui os pioneiros adventistas. Os pioneiros adventistas foram divinamente chamados por Deus também. Mas Ellen White foi divinamente inspirada e chamada por Deus para ser profetisa. Os pioneiros eram divinamente chamados para instruírem o povo. E esse chamado divino era obra do Espírito Santo. Mas Ellen White era a profetisa inspirada. Então, chamava-se a Escola dos Profetas porque foi Samuel que a fundou. Vejamos o que é que nos diz o resto deste texto. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu as escolas dos profetas. Foi então Samuel que fundou a escola dos profetas, de acordo com as ordens dadas por Deus. E a função desta escola era para preparar ensinadores ou professores. Por isso Deus chama a ensinadores ou professores ou pregadores com o dom de ensino. Mas eles não são profetas, ou seja, não têm o dom profético. 2 de Samuel, capítulo 8, diz-nos o seguinte: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Apesar dos profetas envelhecerem e morrerem, os seus escritos permanecem. Os seus escritos continuam a falar, tal como os escritos da irmã White. A inspiração não morre porque é um dom divino. Versículo 2. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno e perverteram o direito. Apesar de ser um profeta, os seus filhos não andavam nos caminhos de Deus. Alguns até poderiam duvidar, devido ao mau comportamento dos seus filhos, que Samuel, na verdade, não fosse um verdadeiro profeta. Esta era uma difícil e triste situação para o profeta de Deus. Poderiam também dizer: ele criou a escola dos profetas, mas olhem como se comportam os seus filhos. Mas temos que entender que os filhos dos profetas, os filhos dos servos de Deus, também na atualidade, tomam a sua própria decisão. Têm o seu próprio livre-arbítrio para escolherem caminhar com Deus ou então seguirem o mundo. E infelizmente, atualmente, vemos muitas destas situações. Mas por vezes não é que tenham estes filhos recebido maus conselhos pela educação dos seus pais. Vamos para o versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue,
como o têm todas as nações. Com esta mentalidade, o povo estava a dizer que o espírito de profecia se iria acabar em Israel. E então quiseram substituir o dom de profecia por um rei. Esta foi a mentalidade destes anciãos de Israel. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então elegeram um rei para substituírem e rejeitarem o espírito de profecia. Muitos adventistas têm a noção de que têm que ter um rei que os governe, um presidente da Conferência Geral, têm que ter alguém que substitua o espírito de profecia. Hoje já nem sequer perguntam o que é que diz o espírito de profecia. Agora perguntam o que é que diz a Conferência Geral ao seu presidente. O que é que dizem as 28 crenças? Esta é uma triste realidade, uma triste história que já aconteceu no passado e que continua a repetir-se atualmente. No início da história de Samuel, todo o povo o aceitou como profeta, mas com o desenrolar do tempo, o povo veio a rejeitá-lo. É isto que vemos aqui escrito na Bíblia, meus irmãos. E a história repete-se hoje dentro do Israel moderno. Ainda no tempo em que Ellen White era viva, a Conferência Geral a enviou para a Austrália, o pastor Waggoner enviaram-no para a Inglaterra e o pastor Jones enviaram-no para a Califórnia. Este trio que deu a mensagem de justificação pela fé em 1888, a Conferência Geral já naquela altura rejeitou esta mensagem e separaram estes 3 mensageiros de Deus e os desterraram para bem longe de Battle Creek, a fim de não incomodarem os propósitos que os líderes adventistas já naquela altura tinham. E assim não aceitaram já nessa altura o dom de profecia. Queriam ser regidos como o mundo, com um poder monárquico que foi estabelecido em Battle Creek, na sede da obra adventista de então. E hoje, passado mais de 130 anos, as coisas pioraram ainda mais, mas de uma forma mais assustadora. Se tu te levantas, meu irmão, com a Bíblia e o Espírito de profecia, mostrando o caminho em que o povo deve seguir, és completamente abafado, chamado de fanático, de dissidente, de perturbador de Israel. Lembra-te que também assim aconteceu com Enoque, Noé e outros profetas, e mesmo com Cristo, com os apóstolos, com os valdenses, com os reformadores. Podemos nós hoje, que estamos vivendo os dias finais deste mundo, esperarmos melhor a reação dos profetas adventistas nominais? Certamente que não. Vamos ao versículo 8. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Eles substituíram o dom de profecia, como aqui vemos, por um rei. Foi aqui aonde chegou este assunto. E, meus amados, que possamos então daqui tirar algumas conclusões. O dom de profecia, enquanto estivermos nesta terra, continuará a ser o dom de profecia. Nenhum homem ou ser humano ou qualquer instituição poderá tomar o seu lugar. Mas isto já aconteceu há muitos anos dentro da corporação adventista. Os acordos que têm feito com o Estado, os hospitais adventistas com a Walt Disney, com a medicina alopática da vacinação, unidade com comunidades cristãs mundiais, acordos com o Concílio Mundial de Igrejas, parcerias com hospitais católicos, clubes de desbravadores maçónicos, músicas mundanas, educação secular, unidade com sociedades teológicas de Babilónia, etc., etc., todas estas abominações os têm feito substituir o dom de profecia. A mesma história de Samuel se tem repetido dentro desta corporação adventista. Mas Deus diz-nos, o Deus que nunca dorme, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
ele nos diz que não rejeitaram somente o Espírito de profecia, mas rejeitaram-no a ele mesmo. Versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E o que é que nos diz aqui o versículo 19? Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Aquele povo que na juventude de Samuel tinham aceito o dom profético, agora este mesmo povo estava a dizer que não acreditava mais no dom de profecia. Não te queremos mais, Samuel. Não queremos mais no que Deus te falou. E o que é que acontece quando um povo despreza o dom de profecia? Corrompe-se e destrói-se a si mesmo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes não te quis ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas? Mas tu não quisestes. Por isso a tua casa te vai ficar deserta. E a destruição lhe sobreveio. E o que aconteceu depois de o povo ter rejeitado a Samuel? Vieram reis bons, vieram reis maus, que levaram o povo para a guerra, que não consultavam a Deus e somaram catástrofes após catástrofes. E o que é que está no adventismo atual a acontecer? Estão completamente divididos e por rejeitarem o Espírito de profecia. O Espírito de profecia para o fim dos tempos nos dá realmente uma luz tremenda. E sabemos que não podemos entrar numa união entre a Igreja e Estado. O povo de Deus sempre estará em inimizade com o papado. E vemos como a Corporação Adventista se tem unido ao papado. E também ao Estado em muitos pontos. Isto é uma traição à mensagem adventista original. E porquê é que tudo isto acontece no atual adventismo, meus irmãos? Porque a esmagadora maioria tem rejeitado o dom de profecia e desejam escutar os reis desta terra. Querem viver como os reis desta terra. Querem ser governados pelos reis desta terra. Porque os seus olhos estão focados para esta terra e não para a pátria celestial. Depois de Samuel vieram vários profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. E o que é que eles fizeram, por exemplo, com Jeremias? Colocaram-no numa cova cheia de lama. E o que fizeram com Isaías? Cerraram-no ao meio. É rejeitado o dom profético. Israel esteve sem profeta durante 400 anos. Isto deveu-se a ter rejeitado o dom profético. Vamos ler Ezequiel, capítulo 7 e versículo 26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Já tinha sido profetizado por Ezequiel que não haveria visão dada por Deus. E porquê é que isto aconteceu em Israel? Porque rejeitaram o dom profético. E aqui vemos também por este versículo que o dom profético vai sempre acompanhado com a lei de Deus. Meus irmãos, quantos livros do Espírito de Profecia nós temos em casa e que já se encheram de pó? Peguemos nesses livros e os leiamos com afinco e fome de procurarmos a Deus. Quantas vezes já lemos o livro O Desejar de Todas as Nações? Quantas vezes já lemos o livro O Grande Conflito? Pelo menos estes dois livros devem ser continuamente lidos e relidos pelo povo de Deus. Mas existem também muitos outros, mas estamos apenas aqui a citar apenas dois. Não foi a irmã White que por si mesma escreveu estes livros, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo da mesma forma como foram todos os profetas da Bíblia. Não existe luz maior e luz menor que diferenciam os profetas da Bíblia da irmã White. Isso é uma falsa ideia que se introduziu dentro do Adventismo apóstata para denegrir o dom profético ao povo remanescente. O mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas bíblicos é o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritos de Ellen White. Também já fizemos um estudo sobre este engano que é ensinado dentro da Corporação Adventista. E deixamos aqui o link para todos aqueles que ainda não tiveram possibilidade de assistir a este estudo, que o possam fazer e de uma vez por todas desmascarar um dos falsos ensinos que hoje é propagado por essa instituição.
Vejamos agora o que nos diz o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 2 e versículo 9. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Deus não se comunicou, pois ficou em silêncio. Até ao ponto em que Jesus, em Mateus capítulo 23 e no versículo 37, nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, ou seja, aqueles que têm o dom de profecia, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Como vemos, o dom profético une-nos. Malaquias capítulo 3 diz-nos assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do Orives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O profeta Malaquias foi o último profeta antes dos 400 anos que Israel esteve sem o dom de profecia. E isto aconteceu devido ao povo judeu se ter afastado do Senhor. O profeta Malaquias ainda teve tempo de pronunciar que Deus enviaria um profeta no espírito de Elias. É isso que ele nos diz no capítulo 4 e os versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este trabalho foi realizado por João Batista, o profeta que Deus enviou após a ausência de 400 anos do dom de profecia ao povo de Israel. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Já nem mesmo o próprio povo compreendia o espírito de profecia. Deus levanta um profeta, o povo o aceita, depois o rejeita e anda sempre nisto, até que finalmente os mata. E no tempo de Jesus, o povo já não entendia o espírito de profecia. É o que está aqui a dizer. As palavras dos profetas eram incompreendidas. E nos dias de hoje, os adventistas compreendem o espírito de profecia? É uma questão de perguntarmos o que é que entendem sobre Daniel capítulo 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, e a grande maioria deles nem sabem do que é que estamos a falar, mas afirmam categoricamente que são adventistas do sétimo dia, e outros distorcem completamente Daniel 12. Perguntemos também sobre Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, a grande prostituta, sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres, e peçamos aos adventistas nominais ou corporativos que nos expliquem. Eles olham para nós como que não soubessem do que é que estamos a falar. Outros só conhecem as falsas interpretações dos mestres do engano modernos, tais como Samuel Ramos, Hugo Gambetta, David Gates e tantos outros que destroem a mensagem original adventista e anulam assim o espírito de profecia. Perguntemos também se alguns deles já leram o livro O Grande Conflito. A grande maioria nem sequer o abriu.
mas continuam afirmando que são adventistas do sétimo dia. As palavras dos profetas nos dias de Jesus não eram compreendidas. E hoje, em que Jesus está às portas para voltar, o povo adventista não compreende o dom de profecia que foi dado para a igreja remanescente. E isto vai ser fatal, meus amados, tal como foi para o tempo da primeira vinda de Jesus para o povo judeu. O que é que lhe aconteceu? Foram destruídos. E, infelizmente, esta também é a situação que se irá repetir para a esmagadora maioria daqueles que se dizem adventistas do sétimo dia, mas que, infelizmente, rejeitam o dom de profecia. Vejamos o que nos diz aqui o livro O Desejar de Todas as Nações, sensivelmente no meio do segundo parágrafo. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou. Cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel. E muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ezequiel 12:22. É triste Deus enviar o espírito de profecia para o seu povo e este mesmo povo o rejeitar. Durante 400 anos, o povo de Israel esteve sem o dom de profecia. E porquê? Porque tinham-no rejeitado anteriormente. Acabaram até por fazer uma aliança que os levou à sua própria destruição. Pois, por volta do ano 168 a.C., em que já não tinha um profeta vivo nessa altura, o povo de Israel fez uma aliança com Roma. Quando não existe profeta, fazem-se geralmente alianças com o inimigo. Apesar de tudo, para um pequeno punhado do povo remanescente, devemos dar glória a Deus por Ele ainda nos dar o dom de profecia. E o espírito de profecia é precisamente esta luz que vemos nesta gravura representada pelos nossos pioneiros, que vai levar o povo desde o Éden perdido até ao Éden restaurado. Mas no tempo do Israel antigo, e por volta do ano 168 a.C., como já tínhamos dito, o povo de Israel fez uma aliança com Roma, conhecida como a Liga dos Judeus. E essa aliança foi feita mais de 150 anos antes de Cristo. E isso levou, no ano 70 depois de Cristo, à sua própria destruição, precisamente por esse povo em que se aliaram. E porquê? Porque rejeitaram o dom de profecia. Rejeitaram a João Batista como profeta. Rejeitaram a Jesus como profeta, Salvador e Messias. Rejeitaram os outros profetas do Novo Testamento, pois eles não queriam nada com os cristãos. O dom profético continua apesar da rejeição de Israel. Isto é algo muito interessante, meus irmãos, porque no tempo em que os profetas cessaram e já não havia voz de Deus em Israel, o que é que se passou então com os povos vizinhos? Se o povo de Deus não queria escutar a profecia e rejeitou o dom de profecia, o que é que aconteceu com os outros povos, com os povos pagãos? Será que o povo de Israel sempre teve o copyright do dom de profecia? Vejamos esta passagem de espírito de profecia que se encontra no livro O Desejar de Todas as Nações, na página 19. Fora da nação judaica. E como é que nós poderíamos dizer hoje? Fora da corporação adventista. Houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade. E foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas num céu enegrecido, haviam-se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares, no mundo gentil. Assim como nos diz aqui que estes homens, no tempo da nação judaica, buscavam a verdade, porque o povo judeu não procurava mais a verdade, então Deus suscitou nessa altura, fora da nação judaica, homens que, tal como nos diz aqui o texto, foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Então, quem eram estes homens? Eram homens inspirados por Deus. E as suas palavras proféticas despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Então, eles tinham o dom de profecia. Tinham o dom do ensino.
Já naquela altura, na nação judaica e em especial no Sinédrio, eles não estavam mais interessados no dom de profecia. E então Deus disse que não há problema. Eu vou levantar profetas no meio gentil. Se eles matam os meus enviados, se eles apedrejam e tiram a vida aos meus profetas, que levantei dentro deste próprio povo, então eu vou resolver o problema. Eu vou levantar profetas fora da nação judaica, homens inspirados com palavras proféticas que vão predizer o aparecimento de um instrutor, mas não são judeus. O Deus do antigo Israel não é o mesmo de hoje do povo adventista? Claro que sim. Deus não muda. Então pode também hoje levantar outras pessoas. Sabemos que a irmã White teve o dom de profecia e foi profetisa entre o povo adventista. Mas o que é que hoje está a ocorrer? Este povo está a alterar os seus escritos. Os seus escritos estão a ser impressos de forma mutilada. Basta vermos o que fizeram com o livro O Grande Conflito. Mas também existem falsos ministérios de sustento próprio que estão dizendo que existem vários textos da Mensageira do Senhor que foram adulterados. Principalmente aqueles ministérios que se dizem antitrinitarianos. E lançam esses boatos que não são mais do que mentiras e não conseguem provar que esses textos sobre a divindade de Jesus Cristo e o facto de Cristo ser uma pessoa distinta do Espírito Santo e que o próprio Espírito Santo é também uma pessoa divina, sendo esse a terceira pessoa da divindade. Estes falsos ministérios de sustento próprio não provam essas falsas acusações contra os escritos da Mensageira de Deus. O problema está dentro da instituição adventista e não só, mas também dentro de muitos falsos ministérios de sustento próprio, que todos eles estão adulterando o dom de profecia. Se somos bons estudantes das Sagradas Escrituras, sabemos que Deus não faz exceção de pessoas. Basta lermos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vamos agora ver como é que estes homens fora da nação judaica predisseram o aparecimento do instrutor. Fazia séculos que as Escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Aqui a irmã White está a falar da versão Septuaginta. Esta versão foi traduzida para o grego, que já não era muito falado também pelos judeus naquela altura, tanto como o hebraico também não era. Naquela altura falava-se mais o aramaico. Por isso, esta versão Septuaginta era uma Bíblia que já se encontrava traduzida. Os judeus estavam espalhados por toda a parte e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. E porquê é que era partilhada pelos gentios? Porque os gentios também liam a Bíblia. E então os gentios liam a Bíblia em grego. Viam que havia um Salvador hebreu. E por isso aqui vemos a importância da literatura. Por isso, realmente, nos dias de hoje, nós devemos partilhar a mensagem principalmente através da literatura. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias das Escrituras relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. E acreditamos que hoje está-se a cumprir também a mesma situação. Muitos que não são do povo de Deus, através da literatura de livros como O Grande Conflito, sabem mais claramente quem é o papado, quem é o povo remanescente, do que os próprios adventistas corporativos. A história simplesmente está a repetir. Naquela altura havia homens que entendiam melhor as Escrituras do que os mestres de Israel, principalmente em relação às profecias bíblicas referentes à vinda do Messias. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Vejam, meus irmãos, quem estava a impedir a disseminação da luz: a própria organização dos judeus. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Pensavam da seguinte maneira: por que é que eu vou-te falar do santuário, se tu não vais entender? E isto é o mesmo que acontece hoje. E dizem que só um especialista ou um teólogo no assunto do santuário é que pode falar sobre esse assunto, porque todos os outros não sabem.
e assim o povo se mantinha em trevas. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos esses tipos prefiguravam. Devia explicar o sentido dos mesmos. É verdade que em toda a geração Deus tem seus instrumentos, mesmo entre os gentios. Por isso, meus irmãos, temos que aprender a humildade. Se Deus quiser levantar um pregador em terras pagãs, glória a Deus por isso. Se Deus deseja levantar um instrutor que conhece as profecias melhor do que nós, glória seja dada a Deus, porque Deus sabe por que é que o levanta. Se Deus nos permitir ver um pagão convertido pelo Espírito Santo, que prega ainda mais claro do que nós, amém, e seja dada a glória a Deus. Havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Deus trabalha de uma forma muito diferente do que aquela que nós, seres humanos, imaginamos. Os magos do Oriente eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Existem muitas almas das quais nem imaginamos que a luz de Deus brilha sobre elas, muito mais do que aqueles que se dizem cristãos adventistas. Ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando o mais claro entendimento, voltaram-se para as Escrituras dos Hebreus. Guardados como tesouro havia, em sua própria terra, escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão pertencia aos magos, conquanto fosse em tempos profeta do Deus. Pelo Espírito Santo predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam, com alegria, que seu advento estava próximo e que todo o mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Estes magos, que aqui nos fala os testemunhos e também a Bíblia, não eram profetas, mas Deus comunicou-se com eles. Nabucodonosor também não era profeta, mas Deus também se comunicou com ele através de sonhos, apesar de Deus não ter permitido que ele interpretasse esses sonhos, porque é só o profeta que os pode interpretar. No fim do tempo. Vamos agora ver no livro de Joel e no capítulo 2 e a partir do versículo 28 o que é que este profeta nos fala do dom profético no tempo do fim. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E quando é que aconteceram estes prodígios na terra? A partir do grande terremoto de Lisboa, a 1 de novembro de 1755. Porque aqui está a fazer-se referência ao início do sexto selo. A partir deste momento e desde então iria ser derramado de forma abundante o Espírito Santo e o Espírito de profecia na sua igreja. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Existem versões que na palavra que aqui temos como sobreviventes está traduzido por remanescente. Significa então que o povo remanescente teria também de forma significativa o dom de profecia. Deus chama pessoas para o dom profético. Antes de finalizarmos o nosso estudo, queremos ainda apresentar um pequeno vídeo do Sr. Rodrigo Silva, que vai falar sobre o dom de profecia. E tomem bem atenção no que este homem vai falar sobre o dom de profecia manifestado na irmã White. Esse livro contém a salvação, este não. Este contém fonte de doutrina, este não. Este foi inspirado, esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aliás, ela falou várias vezes, inclusive no Grande Conflito, que a Bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina. A Bíblia, e a Bíblia somente. Ela repetiu isso várias e várias e várias vezes. Ela chegou a dizer, se a Bíblia for corretamente seguida, meus escritos são até desnecessários. E uma última coisa. Com a graça de Deus, hoje eu sou bem-vindo em muitas igrejas. Já preguei em igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, de vários ministérios. E nunca tive uma porta fechada depois que eu saí, ou uma reclamação, decepção, ele veio aqui e arrebanhou todo mundo. Não. Quase não temos palavras para explicar como os líderes corporativos adventistas desprezam o dom profético dado por Deus ao povo remanescente. E tem este senhor nas redes sociais mais de 3 milhões de seguidores. Pudera, com toda esta apostasia ecuménica, tem seguidores em todas as igrejas babilónicas, já para não falar na babilónica corporação adventista também. E são estes líderes que estão à frente do povo que se diz ser adventista do sétimo dia, mas que espizinham e rebaixam o dom profético para os últimos tempos. Vamos ver esta passagem de Espírito de Profecia que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 32. Cedo, em minha juventude, foi-me perguntado várias vezes: sois uma profetisa? Tenho respondido sempre: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado de profetisa, porém eu não tenho feito nenhuma reclamação desse título. Meu Salvador declarou-me ser eu sua mensageira. Teu trabalho, instruiu-me ele, é levar minha palavra. Coisas estranhas surgirão, e em tua mocidade te separei para levar a mensagem aos errantes, levar a palavra entre os incrédulos e pela pena e pela voz reprovar pela palavra ações que não são direitas. Exorta pela palavra, expor-te-ei minha palavra. Ela não será como língua estranha. Na verdadeira eloquência da simplicidade, pela voz e pela pena, as mensagens que dou serão ouvidas, vindas de uma pessoa que nunca aprendeu nas escolas. Meu espírito e meu poder serão contigo. Que interessante a forma como o Salvador falou à mensageira do Senhor. E estes são os livros que hoje nós temos, que são a palavra de Deus também. Não tenhas medo do homem, pois meu escudo te protegerá. Não és tu que falas, é o Senhor que dá as mensagens de advertência e reprovação. Nunca te desvies da verdade sob qualquer circunstâncias. Comunica a luz que eu te der. As mensagens para estes últimos dias serão escritas em livros e ficarão imortalizadas para testificar contra os que uma vez se regozijaram na luz, mas que foram levados a abandoná-la por causa das sedutoras influências do mal.
Então, para que servem os livros do Espírito de Profecia? Estes livros servem para nos corrigir, para nos alertar. Mas a maioria do professo povo não querem ser corrigidos, não querem ser alertados. Mas por amor dos muito poucos que apreciam este dom profético para a igreja remanescente, para estes muito poucos, meus irmãos, Deus, na sua misericórdia, nos fez chegar estes preciosos livros, que são também a palavra de Deus. Uma coisa sabemos, meus queridos irmãos, é que aqueles de nós que nos apegamos firmemente aos livros do Espírito de Profecia e fazemos dele a regra da nossa vida juntamente com a Bíblia Sagrada, somos rejeitados. Somos tidos na conta de fanáticos, na conta de dissidentes pelos dirigentes e membros da Igreja Corporativa e também por alguns falsos ministérios de sustento próprio. Todos os dias, em todo o mundo, irmãos sinceros adventistas são expulsos de continuarem a serem membros da Igreja Corporativa simplesmente por estarem a estudar e a colocar em prática os ensinamentos do Espírito de Profecia e, ao mesmo tempo, denunciarem os pecados da instituição apóstata adventista. Todas as semanas, irmãos, vemos relatos de várias partes do mundo em que, pelo facto destes irmãos que estão abrindo os olhos para estas preciosas mensagens dadas por Deus à sua mensageira e as colocarem em prática, são rotulados de dissidentes, fanáticos, extremistas e assim são expulsos da sinagoga. Mas graças a Deus por isso, porque agora estão vivendo na luz dada por Deus ao seu povo adventista original, não com doutrinas de homens, não com manuais de igrejas feitos pela sabedoria humana, não por um credo com 28 crenças, mas seguindo a Bíblia e os testemunhos do Espírito de Profecia. Hoje, as mesmas palavras se aplicam ao professo povo de Deus atual, quando Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Está aqui a dizer-nos que a mensagem do terceiro anjo está vinculada com os testemunhos, com o Espírito de Profecia. Aqueles pregadores que dizem, tal como vimos no vídeo anterior do Sr. Rodrigo Silva, que podemos ser adventistas sem o Espírito de Profecia, e isto também nos diz a mesma coisa Alexandre Bullion, estes, de facto, são líderes cegos, conduzindo a outros cegos para a perdição. Vejamos o que nos diz o livro de Atos, no capítulo 10 e os versículos 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Vejamos agora o que nos diz a serva do Senhor. A manifestação do Espírito de Profecia foi designada para todas as dispensações. O registro sagrado, em parte alguma, restringe-a a um determinado período de tempo, desde a caída até à restauração final. A Bíblia reconhece a manifestação profética tanto na era patriarcal como na era judaica e na era cristã. Vemos aqui então que Deus não restringiu o dom de profecia a um determinado período de tempo, mas vemos então que através deste texto que ele vai até à restauração final. Desde a grande apostasia, esses dons raramente têm sido manifestados e por essa razão os profetas cristãos geralmente supõem que eles foram concebidos para serem limitados ao período da Igreja primitiva. Mas, desde o tempo dos cristãos primitivos até ao presente, tem havido manifestações entre os mais devotos seguidores de Jesus, que têm sido reconhecidas por quase todas as principais denominações como dons do Espírito Santo. Então, não deveriam os erros e a incredulidade da Igreja
ser atribuídos como razões pelas quais essas manifestações têm sido tão raras, em vez de Deus ter retirado essas bênçãos da Igreja? Quando o povo de Deus alcançar a fé e a prática primitivas, como certamente fará sob a última mensagem, a chuva seródia será derramada e todos os dons serão reavivados. A chuva temporã foi dada no início da era cristã, no tempo da semeadura da semente do Evangelho, para fazê-la germinar e criar boas raízes. Então a Igreja desfrutou dos dons. E quando a chuva seródia for derramada no final da dispensação, para amadurecer a áurea colheita para o celeiro de Deus, então os dons do Espírito Santo serão manifestados em toda a sua plenitude. Com a chuva seródia, todos os dons serão reavivados. E todos os dons também está aqui englobado o dom de profecia. Então é possível que o dom de profecia seja novamente reavivado. Mas como é que sabemos que será o verdadeiro dom? Sendo provado, examinando tudo. Também vão haver falsos profetas? Claro que sim. Será ainda algo tremendo a ocorrer. A isso concordam as palavras do profeta citadas por Pedro. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O espírito de profecia é aqui visto entre os sinais especiais dos últimos dias. Seu reavivamento nos últimos dias deveria constituir um dos mais notáveis sinais da aproximação do fim. Isto é evidente por estar incluído nos sinais mais proeminentes, no Sol, na Lua e nas estrelas, bem como em tais maravilhas, nos céus acima e embaixo na terra, como sangue, fogo e vapor de fumaça. Já nos têm perguntado se surgirá mais algum profeta depois da irmã Ellen White. Nós não sabemos, mas pode haver e não podemos ficar espantados se Deus suscitar mais algum profeta. Porque a mensageira do Senhor disse que quando vier a chuva seródia, todos os dons serão reavivados. Isto não são palavras nossas, mas são palavras inspiradas por Deus. E mesmo entre os gentios, estes dons podem ser reavivados, porque também sabemos que Deus tem lá os seus escolhidos. Mas se alguém se levantar dizendo ter o dom profético, eles terão que estar a falar de acordo com a lei e o testemunho. Tal como no tempo de Jesus, fora da nação judaica, houveram pessoas que pregaram sobre o primeiro advento de Cristo e que Deus lhes deu o dom e o espírito de profecia. Assim também hoje pode ocorrer o mesmo, porque na altura da chuva temporã, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. E agora também, entre os gentios, existem pessoas que têm estado a estudar a Bíblia e mesmo os livros como o Grande Conflito e outros, que Deus está derramando também o seu Espírito sobre estas almas. E Deus vai usar essas almas para darem a última mensagem também de advertência ao mundo. Deus tem muitas formas de trabalhar, meus queridos irmãos. E mesmo a mensageira do Senhor diz que Deus operará no final do tempo de uma forma muito diferente daquela que os homens pensam que Ele iria operar. Certamente temos ainda surpresas positivas neste aspecto. Se Deus nos disse pela sua serva que todos os dons seriam reavivados com a chuva seródia, o dom profético também certamente o será. E aqui devemos ser muito cautelosos para também não rejeitarmos o que Deus poderá transmitir-nos, por mais humilde que seja o seu instrumento. Mas voltamos a dizer que devemos ter muito cuidado
Pois se alguém se levantar dizendo ter o dom profético, deverá ser provado com a lei e o testemunho. Já alguns se levantaram, mesmo nestes tempos atuais, dizendo ter o dom profético, mas quando provados pelo teste da lei e do testemunho, ficaram reprovados. Estou a lembrar-me, por exemplo, de casos mais recentes como Ernie Knoll, nos Estados Unidos, Daisy Escalante, em Porto Rico, etc. Por isso, meus amados, sejamos muito cautelosos, pois sabemos também que o inimigo faz as suas contrafações e lança falsos profetas entre o povo de Deus para desencaminhar e levar à perdição. Por isso, sempre insistimos, estudemos com afinco a palavra de Deus, esquadrinhemos também os testemunhos do Espírito de Profecia, coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e vivamos com toda a luz que já nos foi dada. Usemos também os livros dos nossos pioneiros, aqueles que a mensageira do Senhor os referencia para serem impressos. Se assim o fizermos, não seremos enganados por estes falsos profetas que se têm levantado e possivelmente por outros que ainda se irão levantar. Que Deus nos ajude a não rejeitar o dom profético que Ele de uma forma tão bela concedeu ao seu povo remanescente. É o nosso desejo para todos.